Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu estava na rua fazendo a minha caminhada, assim no finalzinho de tarde, quando, chegando em casa, encontrei a Alessandra vindo no sentido contrário. Éramos vizinhos, morávamos bem próximos um do outro. Eu, então, a cumprimentei, ela retribuiu, só que, sei lá, eu senti que ele estava meio triste. Tudo bem que eu não a conhecia tão bem, mas ela me pareceu meio melancólica, assim, sabe? Aquele olharzinho derrubado. Num passado não muito distante, ela vivia enfurnada dentro da minha casa. Pelo menos antes de começar a namorar. Ela e a minha irmã eram muito amigas e viviam de segredinho naquele quarto. Apesar disso, a gente não tinha, assim, muita aproximação. Éramos amigos de dizer oi um para o outro e só. Lembro que, naquele dia mesmo, pouco antes de dormir, como sempre fazia, liguei o computador para dar uma conferida no meu perfil no Facebook e notei que ela também estava online. Como já disse, a gente não era muito chegado um no outro. Éramos apenas vizinhos, nada mais do que isso. Por isso, fiquei na minha. Dei uma conferida no meu mural, vi que o pessoal tinha postado e, de repente, para minha surpresa, recebi uma mensagem dela. Acordado ainda, Reinaldo? Desse jeito você não vai conseguir acordar amanhã cedo para trabalhar. Respondi na mesma hora. Tem razão, já é quase 1h da manhã, mas e você? Não vai dormir também, é? Daqui a pouco, é cedo ainda para mim. Ficamos ali conversando até que pelas tantas ela me perguntou: escuta, você vai fazer o que amanhã à noite? Eu? Sei lá, acho que nada. Por quê? Você não está a fim de ir ao boliche comigo? Aqui perto de casa tem um lugarzinho que tem de tudo. Pista de boliche, sinuca, um salão só de karaokê, outro só para dançar, um lugar bem bacana. Fazia tempo que eu não ia lá. Só que, sinceramente, eu não esperava por aquele convite. Sim, porque ou eu muito me enganava, ou ela estava me convidando para sair. Estranhei. Afinal de contas, ela tinha namorado. Pelo menos até onde eu sabia. Estranhei, mas não nego que fiquei me achando tal. A Alessandra era uma menina bonita. Novinha para mim, é verdade. Se tivesse 18 anos era muito, enquanto eu já estava com 35. Ou seja, praticamente o dobro. Se bem que, sei lá, não devia ter nada a ver. Eu tinha quase certeza de que ela ia me pedir para chamar a minha irmã também. Afinal de contas, as duas eram super amigas. Quem sabe até um namorado fosse junto. Quando respondi que topava, ela falou: bom, então combinado. Você me pega aqui em casa? A que horas? Te pegarem? Sim, claro, pego sim. Pode ser às 9? Às 9 eu acho que é muito cedo. Pode ser 10h30? Pelo jeito, iríamos só nós dois mesmo, porque ela não falou nem na minha irmã e muito menos no namorado. Juro que fiquei surpreso, não esperava. Repito, nem éramos assim tão chegados. Ela era amiga da minha irmã. Nós dois éramos apenas vizinhos e conhecidos, de modo que realmente aquilo me chamou a atenção. Fiquei surpreso, mas, claro, mantive os pés no chão. Não fiquei criando nenhuma fantasia, nem falsa expectativa. Até porque, é como eu já falei, ela para mim era praticamente uma menina. No dia seguinte, no horário combinado, passei na sua casa para apanhá-la. Ela estava tão linda, estava de vestido. Eu sempre adorei mulher de vestido. Ela já foi brincando. Tá atrasado 10 minutos, hein? Pensei que você tivesse desistido.
falou aquilo e sorriu. Só que não sei, mas eu achei que o sorriso dela continuava triste, exatamente como no dia anterior. E eu falo isso porque, pelo menos quando ela aparecia lá em casa, o sorriso dessa menina iluminava tudo. De tão lindo, de tão cativante, de tão aberto. Eu ia até perguntar pelo namorado, mas aí achei melhor ficar na minha. Só fui perguntar sobre o cara lá no karaokê. A gente chegou, pegamos uma mesa, o garçom nos serviu uma bebida e fomos aos poucos nos ambientando. Perguntei se ela não ia cantar nenhuma música e ela riu, dizendo que não sabia cantar direito. Com o tempo, notei que ela ficou com um olharzinho assim, meio perdido, olhando para o nada, pensativa. E foi bem nesse momento que eu perguntei: mas e o namorado? Você estava namorando, não estava? O que houve? Falei aquilo, mas falei assim, por curiosidade mesmo. Até para ver se ela voltava à realidade, porque, é como eu disse, ela aparecia no mundo da lua. Só que, em vez de responder, ela primeiro ficou olhando para mim durante um tempo, até que de repente eu vi brotando aquela lágrima no cantinho do seu olho. Aquela lágrima ficou ali, naquele cantinho, durante algum tempo, até que deslizou suavemente pelo seu rosto. Já me arrependi na mesma hora de ter feito aquela pergunta, porque não restava dúvida que a lágrima tinha muito a ver com o que eu tinha perguntado, claro. Meu Deus, de repente ela tinha brigado com o namorado, de repente eles tinham se desentendido, sei lá. Me arrependi e já perguntei: o que foi, meu bem? Falei alguma coisa que não devia? Não foi nada, não. Desculpa, Reinaldo, é que é coisa minha. Tem nada a ver com você. Você quer que eu te leve para casa? Imagina, a gente acabou de chegar. Vamos ficar mais um pouco. Desculpa, é bobagem minha, já passou. O que você estava falando mesmo antes? Ela falou assim, depois baixou o rosto e aí começou a contar que tinha realmente brigado com o namorado. Na verdade, mais do que isso, o namorado tinha terminado tudo com ela no domingo anterior. Foi por isso, inclusive, que ela tinha me chamado para sair. Queria se distrair, rir, ver gente diferente, em vez de ficar trancada em casa, chorando no quarto. Eu até estranhei, porque ela podia ter chamado a minha irmã para sair, por exemplo, em vez de a mim. Só que, sendo amigas do jeito que eram, deviam ter muito mais assunto para conversar. Sem contar que a Gisele podia lhe dar um monte de conselhos. Enquanto ela me contava sua história lá com o ex-namorado, eu fiquei me perguntando em pensamento por que ela tinha chamado justamente a mim para acompanhá-la naquele passeio. Apesar de tudo, foi uma noite bem agradável, até porque depois disso, eu sabendo que ela estava triste, procurei dizer coisas que levassem a atenção dela para um outro lado. Comecei a contar histórias engraçadas e ela meio que se descontraiu, pelo menos um pouco. Olha, em nenhum momento joguei charme para cima dela. Não nego que até pensei nisso. Até porque, novinho ou não, era uma menina linda. Estava triste, tinha terminado com o namorado. Só que, sei lá, eu senti que não era o momento. Dava para ver que ela ainda estava sofrendo muito com o final daquele namoro. Devia gostar muito do cara ainda. Não era justo eu me aproveitar da situação e tentar ficar com ela, por exemplo, apesar de ter ficado morrendo de vontade de lhe dar pelo menos um beijo na boca. No fim da noite,
Quando parei com o carro diante do portão da sua casa, ela se virou para mim, colocou a sua mão no meu braço e agradeceu. Reinaldo, obrigada por tudo, viu? A noite foi ótima. Me diverti a beça. Engraçado, a gente já se conhece há tanto tempo. Faz tempo que eu sou amiga da Gisele, frequento a casa de vocês e a gente nunca tinha conversado, né? Você é um cara muito legal. Obrigada por tudo. Ela falou aquilo e me deu um beijinho assim no rosto. E naquela hora, que vontade que me deu de apertá-la nos meus braços e lhe dar um beijo de verdade. Um beijo na boca. Ainda continuei ali parado, vendo-a entrar pelo portão, depois pela porta. E a verdade é que eu ainda não sabia. Mas a minha vida nunca mais seria a mesma depois daquele encontro. Foi um encontro de amigos. Tudo bem, não aconteceu absolutamente nada demais entre nós, só que essa menina conseguiu incendiar meu coração de um jeito que eu cheguei até a sonhar com ela aquela noite. Sua imagem ficou na minha lembrança o tempo todo. Antes de deitar, eu ainda liguei o computador só para olhar para a carinha dela, ali no Facebook. Meu Deus, eu tinha praticamente visto a menina crescer. Ela não saía de casa. Ela e a minha irmã viviam grudadas uma na outra. E agora estava eu ali sonhando acordado como um tolo apaixonado. Sabe, tem coisa que acontece que a gente não sabe nem explicar. Sem conseguir tirá-la do pensamento, já a convidei para sair de novo no final de semana seguinte. E aí, tá livre hoje à noite? A gente bem que podia ir lá no boliche de novo, ou melhor, no karaokê. Só que dessa vez, a gente vai cantar pelo menos uma música. Você topa? Para minha alegria, ela topou na mesma hora. E acho que não preciso nem dizer como eu me senti quando me vi de novo diante dela. Meu coração só faltou sair pela boca. Parece até que ela estava mais linda. Se é que isso era possível. Nesse dia, ela estava diferente. Notei que ela estava assim um pouco mais solta, mais feliz, mais sorridente. Tanto que cumpriu o que tinha prometido e foi até o palco cantar uma música no karaokê. Eu fiquei ali na mesa só admirando de longe. Além de linda, ela também tinha uma vozinha tão suave, tão gostosa de ouvir. Todo mundo aplaudiu no final. A certa altura, eu notei que começou a acontecer alguma coisa entre nós. Não nego que fui eu que forcei a situação. Várias vezes fiquei olhando nos seus olhos para ver se ela de repente me notava como homem. Até porque, se ela tinha me convidado para sair naquela primeira vez, era como um amigo, alguém para ouvir, para de repente se alegrar, se distrair, já que sofrendo o mesmo, ela estava pelo outro, o ex-namorado que tinha terminado o namoro com ela. Até que a certa altura, eu acho que ela notou. Notou, olhou para mim toda tímida e perguntou: "Que foi, Reinaldo? Você está me olhando de um jeito?" Não perdi tempo. Sabe o que é? É que você é tão linda. Aliás, hoje você está especialmente linda. Estou morrendo de vontade de te dar um beijo, sabia? Ela ficou até vermelha. Baixou o rosto, toda tímida, mas como não falou nada, eu aproveitei, puxei a cadeira um pouco mais para perto dela e, sem pensar nas consequências, colei a minha boca na sua.
Para minha alegria, ela correspondeu ao meu beijo. Não me empurrou, não demonstrou que estava irritada, que estava brava, nada. E se a noite já estava gostosa antes disso, imagine depois. Até porque não ficou só naquele primeiro. Eu não parei de beijá-la mais um segundo sequer. Meu Deus, se havia alguma dúvida ainda de que eu estava apaixonado, essa dúvida se dissipou naquele instante. Caiu por terra naquele primeiro beijo. Mais do que simplesmente apaixonado, eu estava completamente encantado. Minha vontade foi de pedi-la em namoro naquela noite mesmo. Voltar para casa já como seu novo namorado. Só que aí pensei melhor e achei melhor ir pelo menos um pouco mais devagar. Sim, porque ela tinha acabado de romper um namoro. Dava para ver que ainda estava sofrendo pelo cara. Tanto que chorou por causa dele quando a gente saiu pela primeira vez. Além daquela noite maravilhosa, ainda fomos ao cinema no domingo. Passamos praticamente o dia todo juntos. Eu queria só ver a cara da minha irmã quando ela soubesse que nós estávamos praticamente namorando. Aquela semana toda, a gente ficou trocando mensagens antes de dormir através do Facebook. Em nenhum momento, no entanto, eu me declarei. E ela também foi discreta em relação a sentimentos. Falávamos de coisas do dia a dia, trabalho, escola, família. Só que quando chegou o final de semana seguinte, eu estava disposto a botar as cartas na mesa com ela. Ia falar do que estava sentindo e, dependendo da sua reação, iria pedi-la em namoro. Em vez de ligar para a gente combinar uma conversa, um novo encontro, ou então mandar uma mensagem, não sei porquê, mas dessa vez achei melhor dar uma passadinha direto da casa dela depois do serviço, para a gente conversar pessoalmente. Lembro que quando cheguei, vi que tinha um carro estacionado diante do portão. Eu lembrava de já ter visto aquele carro algumas vezes parado ali, final de semana principalmente, só que não sabia de quem era. Entrei pelo portão, já com o discurso ensaiado, com aquela vontade de chegar diante dela e confessar que estava apaixonado. Toquei a campainha e algum tempo depois a mãe dela veio atender. Toda simpática, como sempre, ela perguntou o que eu queria. No que eu respondi, assim, meio receoso, até porque ela não fazia a mínima ideia de que eu e a filha estávamos tendo aquele rolo. Quer dizer, de repente ela podia até ter contado, mas achei que não. Sabe o que é, dona Fátima? Eu queria falar com a sua filha. Ela está? Ela olhou para mim assim, com uma cara meio desconfiada, como se perguntando, ué, o que esse rapaz está querendo com a minha filha? Tá sim, ela está lá no quarto, só que ela está conversando com o namorado. Você quer que eu chame? O namorado? É, o namorado dela. Pois então, não, acho que não precisa não. Depois a gente conversa, ou então eu telefono. Olha, eu saí daquela casa zonzo. Aquele carro que estava ali parado, claro, só podia ser do infeliz. Eu nunca tinha prestado muita atenção porque até 2 semanas atrás era uma menininha que eu conhecia, que eu vi crescer, que se tornou amiga da minha irmã e depois soube que tinha começado a namorar, mas a gente não tinha aproximação nenhuma intimidade. Só que de 2 semanas para diante,
a história era bem diferente. Nessas alturas, mesmo tendo o dobro da idade dela, praticamente, eu estava apaixonado. E aquele ex-namorado, para mim, ia ser um ex para sempre. Só que, de repente, eu chego à casa dela, falo com a mãe dela, peço para chamá-la, todo cheio de vontade de me declarar, dizer que estou apaixonado. E a mulher me joga aquele balde de água gelada na cabeça. Ela estava, só que estava no quarto conversando com um namorado. Parece que estavam fazendo as pazes, segundo a dona Fátima. Era a pior notícia que eu podia receber na vida. Tanto que, repito, saí daquela casa até meio tonto. Não perguntei nada, até porque, imagine, perguntar para a mãe dela alguma coisa, para ela ficar mais desconfiada ainda. Depois daquela primeira vez que a gente saiu, que ela chorou quando eu perguntei pelo namorado, nunca mais tocamos no assunto. De modo que eu não fazia a mínima ideia de como andava o lance deles. Quer dizer, na minha cabeça, tudo continuava do jeito de antes. Não perguntei, ela também não tocou no assunto, mas sei lá, eu pensei que não tivesse mais volta, até porque já fazia quase um mês que os dois tinham desmanchado tudo. Olha, fiquei arrasado, porque a minha intenção era de abrir meu coração, falar dos meus sentimentos, pedir-la até em namoro. Eu me senti tão ridículo. Eu sabia que ela ainda gostava do cara, até porque não se tira ninguém do coração assim, da noite para o dia. Mas naqueles últimos dias, sei lá, a gente estava se dando tão bem. Ela parecia tão alegre. Aquele domingo que a gente passou inteirinho juntos, por exemplo. Eu senti que se ela deixasse, eu podia fazê-la esquecer daquele intruso. A gente riu tanto aquele domingo. Trocamos tantos beijos, tantos abraços, que eu comecei até a acreditar que ela também estivesse, sei lá, gostando pelo menos um pouco de mim. Tanto que criei coragem e fui lá, disposto a abrir o coração. Aí, de repente, o desgraçado resolveu aparecer de novo e acabou estragando todos os meus planos. O pior é que eles realmente voltaram, reataram o namoro. Ela mesma depois me contou pelo Facebook. Pediu desculpas, disse que ainda gostava muito dele, que ele tinha aparecido de surpresa na sua casa, se dizendo arrependido, pedindo para voltar, e aí já viu, né? Ela aceitou. Olha, apesar de eu ter dito que entendia, que ela não precisava se preocupar comigo, minha vontade naquela hora foi de gritar, de tão revoltado e triste que eu fiquei. Minha vontade era de sair berrando pela rua, que estava apaixonado por ela, que estava sofrendo. Mas de que adiantaria isso? Eu estava tão tranquilo, tão sossegado no meu canto, quando de repente essa menina atravessou o meu caminho e me convidou para ir ao boliche naquele dia. Eu não precisava estar passando por tudo isso. Até porque, repito, essa menina, meu Deus, ela era amiga da minha irmã, uma menininha que de vez em quando eu via entrando na minha casa, junto com a minha irmã, de segredinho com ela, indo lá para o quarto, mas nunca prestei atenção nela como mulher. Aí, de repente, ela aparece e causa todo esse rebuliço na minha vida. Me convida para sair. Eu, mesmo sabendo que não tinha nada a ver, começo a alimentar uma esperança. Aí deu a impressão de que ela estava esquecendo do cara, que já não tinha mais volta. Comecei a ficar mais animado, botei na cabeça que ia pedir em namoro, que ia me confessar apaixonado. Bato na porta e aí o balde de água gelada. Ela estava em casa, estava no quarto, só que acompanhada do ex-namorado.
que depois, vim a saber, se tornaria namorado de novo. Repito, eu não precisava estar passando por isso. Podia estar vivendo a minha vidinha sem graça de antes, pelo menos não estava sofrendo por amor. Hoje a minha vida é recordar os breves momentos que a gente passou juntos. Acompanhar a vida dela de longe, pelo Facebook, pelas coisas que ela posta no seu mural. Enquanto ela voltou a ser feliz ao lado daquele cara, eu vou me afundando cada vez mais nessa tristeza sem fim. Fazer o quê? Se no fundo, o intruso da história era eu. Quem mandou eu me meter com essa menina? Mais do que isso, me encantar por ela. Eu tinha o dobro da sua idade. A vi crescer brincando de boneca com a minha irmã ali em casa. Eu sabia de antemão que ia me dar mal. Ela voltou para o namorado, está feliz do lado dele, enquanto eu sofro por não conseguir tirá-la do pensamento. Aquele desgraçado também não tinha nada de ter voltado arrependido, nem pedido para reatar o namoro. Ela gostava dele, tudo bem, mas se ele não tivesse voltado, eu tenho certeza de que conseguiria fazer a Alessandra tirar aquele infeliz da cabeça, mas não. Ele terminou, depois voltou. E ela, como continuava apaixonada, esqueceu do meu ombro, onde já tinha chorado por ele, e voltou a ser feliz. Como a vida é engraçada. No dia em que eu a vi, quando voltava da minha caminhada para casa e a encontrei na rua, eu senti que ela estava triste. E eu não, eu estava tão de bem com a vida. Fazendo a minha caminhada, pensando no banho que ia tomar, sabe, tranquilo, feliz, satisfeito, e ela triste. Hoje ela voltou a ser feliz, voltou a sorrir. E quem chora sou eu. Pode haver coisa mais injusta do que isso? Não sei. Só sei que, desde o começo, eu tinha a noção, a consciência de que ela era muito jovem para mim. Desde o começo, eu mesmo sabia, ninguém precisou me dizer, que era um romance meio fora de hora. Mais do que isso, ela estava triste, melancólica, porque gostava de outro, de maneira que eu não tinha nada que me meter, pois me meti, me encantei, me apaixonei e, para completar, me estrepei. Quer saber? Quer saber? Bem feito para mim. Bem feito para mim.